Gente, hoje nós vamos falar então das bases. Deixa eu tirar isso aqui que está na minha tela. Ótimo. Então já vamos começar. Eu vou começar agora aqui, ó, nessas imagens para vocês verem onde que aparecem as bases do nosso dia a dia, tá? Tá vendo banana verde? Quem já deu uma mordida em banana e caqui verde? Caqui verde. O que acontece? Não dá aquela coisa assim que a gente fala amarra a boca? Aquela coisa ruim? Pode falar, Gabi. Sim, professora, eu ia falar, mas você falou, nossa, é ridículo de horrível, né? Você Meu Deus do céu. amarra a boca, né? A gente fala, esse caqui tá marrento. Então, essa sensação, pessoal, é a sensação do sabor das bases, tá? Então, e como que a gente chama isso de tá marrento? A gente chama de adstringente. A palavra é essa. Na medida que, quando semana passada a gente viu que os ácidos eles têm aquele sabor azedo, as bases vão ter esse sabor adstringente, que é essa sensação ruim de que amarga a boca. Sabe o que eu acabei de me lembrar? Que eu não postei no nosso mural o link. Será que tem gente que só entra pelo mural? Acho que todo mundo tá no grupo, né? Tô perdida agora. Aguenta aí que eu vou lá postar no mural para não ficar com peso na consciência. Gente, estava falando lá do tal do sabor adstringente. Onde no dia a dia mais, além da banana verde, o caqui meio verde, onde a gente encontra aí as bases. Muito comum, turma, na cal virgem, a cal de fazer construção. Ela é o hidróxido de cálcio, então ela é uma base. Outra base famosa, soda cáustica, que é a que faz sabão. Quem faz sabão caseiro sabe, a gente usa soda cáustica aí para fazer sabão, né? Tem outros usos também. E quem já passou por aquela super dor de estômago, e aí, isso era coisa de vó, mais do que de mãe, tá? Minha avó sempre tinha um vidro desse em casa. Ele tem tanto líquido quanto pastilhas, é o leite de magnésia, que ele serve para dor no estômago. Por quê? Quando estamos com super dor no estômago, nosso estômago está produzindo muito ácido clorídrico, que é o ácido natural do estômago, e aí o que a gente toma para neutralizar isso? Toma uma base. Por isso a gente toma esse líquido aí, ele é branquinho, ele tem um pouquinho desse sabor adstringente, assim, que amarra a boca, e ele é conhecido como leite de magnésia. Então, ele é um remedinho. Então, é nesses as ocorrências das bases na nossa vida. Tem outras, mas essas aqui são as mais comuns, tá? E sobre o pH, que eu falei tanto para vocês do pH, falei da piscininha, falei dos meus alfaces que estavam muito básicos e não tirei foto dos alfaces para vocês. Mas olha, o pH das bases, eles são acima de 7. Quanto maior o valor, mais básico é a substância. A soda cáustica, por exemplo, ela vai estar aqui, ó, entre 12 e 13, é super básica, tá? Então, e essas cores, olha só, são aquelas coresinhas que a gente vê quando a gente usa um indicador ácido-base. Quando eu usar a fenolftaleína, que é um indicador, ele quanto mais básico, ele vai ficando mais roxinho, tá? Mas tudo bem, se eu pegar outro indicador, essa cor muda, tá? Então, olha só, sobre o pH, serão bases, isso aqui, ó, quando fala de pH alcalino, é isso que quer dizer, então, que são base. Então, para ser uma base, as bases apresentam um pH maior que 7, bem maior que 7. Maior que 7 ou maior que 8 já são aí base. Quanto maior o pH, mais básica é a substância. Outra informação. Como que eu vou olhar aí, dentre as fórmulas químicas, e vou saber quem é base? Lembra que eu falei para vocês que o ácido tem o hidrogênio no começo da molécula? As bases, elas vão ter o OH no fim da molécula. Deixa eu ver se eu consigo mudar a cor dessa seta aqui para dar destaque nela. Então, olha só, turma, quando vocês verem que tem um OH no final da molécula, aqui, ó, isso é característica de uma base. Então, ó, vamos anotar. Apresentam
OH no final da molécula, da fórmula molecular, tá? Isso é característica das bases. Lembrando que os ácidos têm o hidrogênio no início da fórmula molecular. As bases têm o OH no final. É assim que eu reconheço uma base. Essa que está representada aí é a soda cáustica. Vamos anotar as características? Uma eu já falei. Sabor adstringente, que amarra a boca. Outra característica, apresentam OH no final da fórmula molecular. Mais uma característica, o pH maior que 7, até posso dizer maior que 8 até, porque o 7 a gente considera um intervalo dos nêutrons, vamos marcar maior que 8. E, por último, quando dissolvidos em água, liberam íons OH-. Lembrar o que é isso? Os ácidos, quando dissolvidos em água, liberam íons H+. Isso é uma teoria chamada teoria de Arrhenius. Eu acho que eu esqueci de falar esse nome e depois eu acabei colocando ele no nosso trabalho que ainda está aberto. Teoria de Arrhenius. Quem é o Arrhenius? Então, ele é um químico, aí, um cientista que estudou ácidos e bases e ele fez uma teoria que leva o nome dele, né? Teoria de Arrhenius. E o Arrhenius fala o seguinte: ácidos liberam H+, e base liberam OH- quando dissolvidos em água, tá? Já dei uma resposta do trabalho agora. Vamos lá, essas são as características. E a tal da dissociação iônica, que é separar os íons, tá? Então, se eu coloco a soda cáustica em água, ela vai gerar para mim, ela vai separar em duas espécies, uma é positiva e outra é negativa, o cátion e o ânion. O negativo é sempre o OH-, e o positivo é quem está pertinho dele. Então, vai ter H+, vou colocar lá para cima porque é carga, por isso que ele fica menorzinho, junto, ou aí, junto com quem é a espécie negativa, o OH-, tá? Então, eu vou ter essa situação. Quando dissolvido em águas, eu separo a molécula aqui no meio. Separo ela aqui. Uma espécie fica positiva. A espécie positiva é sempre o cátion, é sempre quem vem na frente. E a espécie negativa é sempre o OH-. Isso segundo a teoria de Arrhenius, tá? Então, nessa dissociação iônica, sempre a espécie negativa... Opa! Ai, que raiva que eu tenho de mexer assim. Então, quando eu falo em dissociação iônica, vou anotar para vocês. Na dissociação iônica, a espécie negativa é sempre o íon OH-, tá? Aí é fácil, porque eu vou sempre saber que o positivo é o outro. Quem tá ligado no OH- é a espécie positiva. Vamos fazer mais um, como dar os nomes. Se eu estiver indo muito rápido, vocês me pausam, tá? Que eu tô tocando pau aí. Lembra que a gente deu nome para os ácidos? Agora nós vamos dar nome para as bases. Se para dar nome para os ácidos a gente usava uma tabela dos ânions, para dar nome para as bases, eu vou usar uma tabela dos cátions. Eu vou usar a tabela dos positivos. Para os ácidos, eu usava a tabela dos negativos. Agora eu vou usar as tabelas dos positivos. E se eu não quiser usar tabela nenhuma, eu posso também. Porque no caso dos cátions, o nome dele é igualzinho que está na tabela periódica. Então, vou lá fazer vestibular, eu não tenho essas tabelas que a professora tem. Eu não decorei, usa a própria tabela periódica que dá super certo. Vou ensinar vocês. Olha aqui, uns exemplos. E eu já vou fazer a dissociação
e já vou mostrar para vocês como que dá o nome, tá? Tudo ao mesmo tempo. Quando eu tenho LiOH, vai ter um positivo e um negativo. Separa a molécula ali. O negativo é sempre o OH. Então, o positivo é o Li. Então, eu tenho uma espécie positiva e eu tenho uma espécie negativa. Quem que eu vou olhar? Essa espécie negativa, ela já tem um nome. O nome é hidróxido. Então, eu começo pelo nome dessa espécie negativa ali, ó. Hidróxido. É assim que a gente faz. Errei o acento. Hidróxido de... Aí eu vou olhar na tabela quem é o Li. Vou lá na tabela, vou procurar aqui, ó. Ele tá aqui, ó. Lítio. Se vocês olharem na tabela periódica, o Li também recebe o nome de lítio, porque os cátions é o próprio nome do elemento químico. Então, fica fácil. Hidróxido de lítio. Aqui, turma, nas bases, vocês não precisam decorar nada do mosquito, teimoso, timate, nada daquilo lá. O que você precisa saber? Começa com hidróxido, termina com o nome do elemento. Pronto. Professora, Oi? todos começam com hidróxido? Todos começam com hidróxido, que é referente ao OH-. E onde eu vou achar a parte positiva? Ou na tabela periódica, ou na tabela de cátions, tá? Então, tanto faz. Eu vou citar algumas exceções, mas é sempre assim. Já vamos até fazer o próximo. Separa a molécula no meio. A negativa vai ser sempre o hidróxido, a positiva é sempre quem está grudado nele. Nesse caso aqui é o potássio. Então, o que eu vou ter? Na hora de dissociar iônica, dissociação iônica, é separar o positivo do negativo. Esse sinal de mais no meio, de mais que está bem no meio, quer dizer reagindo com, é a soma deles. E esse sinal de mais que está acompanhado do átomo é a carga, tá? É aquele que eu devo colocar sobre escrito. Eu não estou colocando todos porque, além de dar um trabalho, fica ruim para vocês enxergarem. Então, ó, o que eu tenho ali? Começo com hidróxido. Vou procurar quem é o K na tabela periódica ou na tabela de cátions. O K é o potássio. Então, eu tenho aqui hidróxido de potássio. Vou escrever. É mais fácil do que os ácidos, tá, gente? Bem mais fácil. Pronto, moleza. Aqui eu tenho um elemento químico radioativo, o CS. Esse CS não é daquele joguinho que sai matando todo mundo, não. Ele é do césio. Apesar, gente, como ele é um elemento radioativo, ele sai matando todo mundo, o próprio elemento. Mas, então, o que eu tenho aqui, ó? Césio, ele vai ser o positivo. Como é que você sabe quem é o positivo? Eu sei que o outro é sempre o negativo. Quem tá perto dele vai ser o positivo, tá? Então, ó, o hidróxido é sempre o negativo, o césio é a espécie positiva, então vai se chamar hidróxido de césio. Viram como é fácil? Mais fácil do que os ácidos que vimos na aula anterior. Hidróxido de césio. Pronto, tá vendo? Fiz tanto a dissociação iônica quanto já dei o nome. Tranquilo? Quando vocês ficam quietinhos, eu acredito que sim. Mais exemplos. Copia aí. Que agora... Ah, não. Eu ia falar, agora eu vou deixar vocês, mas não posso. Por que eu não posso? Porque são exemplos que têm exceções. Vamos lá. O que eu tenho aqui, ó? Separa a molécula no meio. Uma parte é positiva e outra é negativa. A negativa é sempre o OH. Então, a gente vai aqui, vamos colocar o magnésio. Opa, por que tá assim? Magnésio. E aí, eu não coloquei carga nenhuma nesse magnésio. Vocês estão vendo que a gente tem o OH entre parênteses e um número 2 pequenininho ali?
Isso quer dizer que é quantidade. Então, eu tenho 2 OH menos. Eu tenho 2 vezes o íon OH, tá? Se eu tenho 2 vezes o OH e um único magnésio, esse magnésio, para ficar certo, ele vai receber a carga mais 2. Gente, esse magnésio, ele passa a ser mais 2. Pronto. E se eu não souber, você vai lá na tabela. E eu vou ampliar aqui para vocês verem essa tabela, que o magnésio, ele está bem aqui. Ele é íon de carga 2, tá? Ó, tá dividido. Quem tem carga 1, quem tem carga 2, quem tem carga 3. Deixa eu perguntar. Ah, Desculpa aí, né? Mas já interrompendo. Esse slide que você tá fazendo vai ficar salvo lá no mural? eu vou postar para vocês terem o material, né? Isso. Obrigada, Pro. Pode deixar. Então, vocês vão ter essa tabela aqui, tá? Então, pode ver, ele é mais 2. Aí você pode falar, mas Pro, e se eu não tenho tabela na hora do vestibular? Você vai olhar que o magnésio encontra-se na família 2. Ele está na família 2A, então ele tem carga 2+. Isso também te ajuda. Então, eu sei que esse magnésio aqui, ó, ele é 2+. Pro, nesse caso, interfere na hora de dar o nome? Nesse caso, não. Nós vamos dar o nome assim, ó. Hidróxido de magnésio. É o leite de magnésio, aquele que a gente toma para dor de estômago, tá? É essa fórmula aqui. Pronto, é o hidróxido de magnésio. Agora, olha aqui, gente. Vocês estão vendo o que eu fiz? Parece igual, hidróxido de ferro, mas um é o 2 e o outro é o 3, tá? Vamos ver isso. Olha aqui, vou fazer a dissociação, igual eu tô fazendo com vocês. Aí, o que eu tenho? Ferro. Olha de novo, quantas vezes a gente tem o OH? De novo, tem um 2zinho pequenininho ali de quantidade. Isso quer dizer que eu tenho 2 vezes o OH menos. Se eu tenho 2 OH menos, 2 cargas negativas, desse lado aqui, eu vou ter 2 cargas positivas. Para dar certo essa matemática, tem que zerar. 2 positivos com 2 negativos. Zerou. Ótimo. Aí, já vou direto aqui, não vou dar nome ainda não. Eu vou direto aqui para mostrar isso é uma exceção à regra. O que a gente tem aqui, ó? A mesma coisa. Ferro. Depois, olha ali, em vez de 2, nós temos 3 OH-. Tem 3 vezes o íon negativo. Se eu tenho 3 vezes o íon negativo, aqui será 3 vezes o íon positivo. Então, qual é a diferença dessas duas moléculas? São substâncias diferentes? São bases diferentes. Mas, e aí todo mundo vai chamar hidróxido de ferro? Como que eu sei quem é um e quem é o outro? Aí é que tá o X da questão aqui na química. Se acontecer isso, gente, de ter duas moléculas com íons de cargas diferentes, moléculas iguais, mas os íons têm as cargas diferentes, nós somos obrigados a colocar um número para indicar quem é quem. Então, ó, hidróxido de ferro, em número romano, hidróxido de ferro 2, porque está usando o íon 2+. E daí, o aqui de baixo, ele vai ser o hidróxido de ferro 3, porque está usando o íon 3+, tá? Isso só vai acontecer com íons que pode formar mais de uma substância. O hidróxido de ferro pode, o hidróxido de cobre pode também. Deixa eu ver lá na tabela quem mais pode acontecer isso. Vão ser aqueles íons que tem, ó, o cobre pode acontecer, o ferro pode acontecer. Deixa eu ver, o níquel, cobre, ferro. E só, o chumbo, ó, o chumbo pode ser chumbo 2 ou chumbo 4. Então, turma, isso são exceções. Vocês vão colocar o número romano na frente
quando esse íon pode formar mais de um cátion, tá? Isso vai acontecer com esses metais: ferro, cobre, chumbo, tá bom? E aí, turma, a aula de hoje é isso. Queria mostrar para vocês as bases. Vamos recapitular o que eu falei hoje. Eu falei as bases mais comuns no nosso dia a dia. Falei também que as bases são o oposto dos ácidos. Falei que o pH das bases são maior que 7, dos ácidos menor que 7. Como que a gente reconhece uma base com base na sua fórmula química? Tem OH no final da molécula, é base. Ácido, tem hidrogênio no início da molécula. As características: aquele sabor marrento que amarra a boca, astringente, OH no final da molécula, pH alto. E quando a gente dissolve em água, eles liberam OH-. Tá? Como faz a dissociação iônica? Divide a molécula ali no meio, sabendo que a porção negativa é sempre o OH. Usa a tabelinha para dar nome. Se não tem tabela, usa a tabela periódica. Tranquilo. Separa a molécula e o nome. Como vai ser dado? Sempre hidróxido de. Hidróxido de. Sempre assim, tá? Terminamos por hoje. Viu? Hoje eu cumpri a meta, hein? De meia hora. Hoje eu tô boa.